Bitcoin hoje rompe o seu topo histórico e a gente vai ver se tem algum sinal de uma possível correção, já que a gente consegue ver alguns sinais que podem mostrar isso pra gente, tá? Então, já te dou as boas-vindas, você tá no canal de Tutor Modesto, que você aprende, entende como o mercado funciona. E eu já te peço o seu like se você já conhece o nosso conteúdo aqui, pra dar um feedback para eu saber se esse conteúdo é bom ou não, tá? Enfim, vamos começar e a gente já consegue ver, primeiro de tudo, o gráfico diário, tá? Que por sinal, a gente já conseguiu romper o nosso topo histórico e por enquanto a gente está se mantendo acima desse valor, o que é muito importante, já que a gente conversou ontem na nossa live que sim, o ideal seria, tá, ele subir aqui, romper esse topo histórico, buscar um tipo de suporte aqui para continuar subindo. Esse seria o movimento mais ideal que a gente teria para apostar em uma alta, uma continuidade dessa alta. E eu tenho que ressaltar para vocês que a partir do momento agora que a gente rompeu um topo histórico que antes nunca tinha sido explorado antes, a gente tem que ficar ligado porque a gente está agora numa região que a gente não sabe até onde vai subir isso aqui, até onde a gente vai ter uma valorização absurda aqui do Bitcoin e das altcoins também. A gente já consegue ver o seguinte, tá? O Bitcoin está subindo hoje, teve força necessária para romper o seu topo histórico. A gente está tendo um volume extra no mercado por conta, né, desse ETF que já está ativo na bolsa americana. A gente já consegue ver, tá, um dinheiro sendo injetado no mercado, dando mais liquidez. Isso é muito importante para a gente. Agora, por enquanto, a gente está tendo um rompimento em uma lateralidade. Isso a gente consegue ver no gráfico de uma hora, tá? Porque isso aqui, gente, vocês estão vendo, por mais que muita gente olhe isso aqui e fique desesperado, você tem que entender que isso aqui é um movimento completamente normal, tá? Depois de uma alta, você vai ter realização de lucro, você vai ter pessoas que realmente estão com muito lucro, com 100%, 70, 80% de lucro no Bitcoin, e eles vão realizar, porque essa alta que a gente estava tendo, tá? Esse tempo todo aqui não é uma alta normal e a gente tá tendo simplesmente um movimento limpo de alta, a gente não tá tendo ondas como a gente geralmente aprende e estuda que o mercado pode fazer. Ele tá fazendo um padrão de sobe, lateraliza, ele não faz pullback, ele praticamente está num padrão infinito de alta. A única coisa que a gente vê no meio do caminho é umas consolidações de suportes, né? Você vê que ele não faz nenhum fundo, nenhum tipo de fundo, e ele só fortalece um possível suporte muito importante. E eu quero ressaltar para vocês que caso, tá, a gente tenha alguma correção muito grave, uma correção muito forte no momento, eu quero atentar para um possível ponto de compra que você pode ter e um ponto de suporte importante. Um ponto de suporte que a gente tem que ter, se a gente botar no nosso topo histórico aqui, tá? A gente vai ter principalmente esse ponto aqui como um ponto super importante, que é os 38% de Fibonacci, ou seja, nos 54 mil dólares praticamente seria o nosso suporte mais forte que a gente teria aqui no caso, e para um possível ponto de compra, né, caso a gente faça um pullback para voltar a subir, esse ponto aqui seria o ponto ideal para a gente segurar ali e manter nossa alta. Você tem que entender que é por mais, tá, que a gente rompeu esse topo histórico com toda a força, que também a gente conversou ontem, que quando a gente tem algum rompimento, a gente tem o mercado se juntando, o mercado vendo isso como um sinal para entrar operando, né? Eles operam alavancado, apostam em alta, entram em long. Isso acaba empurrando o preço cada vez mais para cima, né? A gente vai ver possivelmente essas pessoas alavancadas sendo liquidadas, né? A gente está tendo simplesmente uma recusa aqui, simplesmente por causa da liquidação dessas pessoas que estão apostando em alta, que a gente sabe que não é para sempre que a gente sobe. E um sinal que a gente pode ver, tá? Que essa alta está muito esticada, seria o índice de força relativa, né? Então a gente vai ter o seguinte, a gente viu que nesses últimos dias a gente estava em cima da região 50 do RSI. Acima dessa região a gente tem que ficar esperto porque isso indica que a força do mercado está mais para o lado comprador. Os compradores estão dominando o mercado e você vê que o preço, o RSI, ele se mantém acima da região 50 enquanto o preço sobe infinitamente sem ter nenhum pullback. Isso é muito importante porque indica sim que a gente está no movimento contínuo de alta. Agora, tá?
No gráfico de 4 horas a gente não entrou ainda, por mais que 4 horas seja um gráfico de médio e curto prazo, a gente tem que entender que o 4 horas ele é um divisor entre o gráfico diário e de 1 hora. O de 1 hora é de curtíssimo prazo, você tem uma janela de uma visão assim de 1 hora, 2, 3 até 4 horas ali no gráfico. Agora no de 4 horas você consegue pegar um meio termo entre um gráfico diário que pega um longo prazo, um médio prazo e o de 1 hora que pega o curto prazo. Então isso é muito importante, a gente sempre dar uma analisada no 4 horas, é bom sempre você tá dando uma olhada para você pegar algum movimento, algum indício. O indício que muitas pessoas podem estar falando aqui, tá? Seja que o preço, né? A gente está vendo uma LTA aqui sendo respeitada, muito bem respeitada, até porque toda vez que a gente pega e encosta nela, o preço dá uma porrada para cima. Isso é importante porque o mercado tá realmente respeitando e protegendo essa LTA que dá pra gente um movimento projetado de alta. Agora, você, né, pode estar dando uma olhada aqui que o RSI ele não está subindo com o preço, né? A gente pode conversar que seria uma divergência, mas nesse caso eu não vejo nenhuma divergência, porque você poderia pegar aqui, tá, e encarar uma divergência nesse padrão aqui. Ou seja, a gente não tá, por mais que sim, nesse tempo gráfico aqui a gente está subindo e estava lateralizando, o RSI não estava acompanhando o preço, mas você viu que o preço continuou subindo e continua subindo da mesma forma, do mesmo padrão. Então não é legal você simplesmente pegar e falar que a gente vai ter, tá divergente. É óbvio que em alguma hora vai ter correção pelo padrão. Então o legal é você entender esse padrão e não simplesmente falar que tem divergências. Você tem que entender que sim, a gente está num movimento muito consistente de alta e não tivemos nenhum pullback. Então agora, provavelmente depois desse rompimento, com pessoas entrando da alavancada, você vai ver que possivelmente a gente vai ter alguma correção, um tipo de pullback para liquidar as pessoas alavancadas pensando, apostando em alta. E também você pode ver isso pelo curto prazo, o RSI já está dando uma folga, tá? Com essa queda que a gente está tendo nesse momento aqui no gráfico de 1 hora, que é totalmente plausível e esperada. Você está vendo o RSI dando uma folguinha, ou seja, no curto prazo a gente pode fazer uma correção levando o RSI para a região 50, tá? De curtíssimo prazo isso, ou até levando para a região de sobrevenda rapidinho para dar um repique para voltar a subir, assim como a gente teve nessa ocasião aqui. Ou seja, tá? A gente pode ter dois padrões aqui. Um padrão indicando que a gente pode ter um pullback para voltar a subir, ou a gente continuar esse mesmo padrão de lateralidade, buscar essa LTA e continuar subindo. Ou seja, tudo é possível, a gente continua pensando em movimento forte de alta, nada que pra gente indica que, pô, cara, vai acabar esse ciclo de alta, porque a gente acabou de romper o topo histórico. Você tem que entender o quão importante é isso e quão bullish é isso, porque isso indica que o mercado tá querendo levar o Bitcoin para valores acima. E a gente fala de novo aqui que o nosso alvo é além dos 100 mil dólares. E eu já repito para vocês pela quintalésima vez, não sei nem como é que fala essa quantidade de número. Quanto mais a gente subir, mais atencioso você tem que ser com o seu dinheiro, porque você não sabe até onde o Bitcoin vai subir, tá? A gente não tem resistência, não tem nenhuma referência de preço nesse momento, então muita atenção, porque você não quer sair desse mercado, você não quer sair desse ciclo com o bolso vazio, você quer garantir o seu lucro, então não venha procurando, esperando ter o seu patrimônio valorizar 5.000%, porque é melhor você sair com 300, 400% do que sair simplesmente com 5 mil, que vai, na verdade, você vai sair com zero, porque você não vai conseguir descobrir o topo do Bitcoin, tá? Então muita atenção, muita gente realmente tá eufórica, pô, vai subir, eu vou ficar rico, cara, não é assim, tá? Quando você tem expectativa, você tem que. Esse mercado não é uma brincadeira de criança que você vê que bota o dinheiro e fica rico. Você pode dar umas cagadas, sempre acontece. Mas quando você começa a ficar esperto, entender esse mercado, entender o momento dele, que não é um momento de ter euforia, você tem que aprender a interpretar a euforia para entrar no momento certo e sair no momento certo. Tá? Então, para você fazer isso, se inscreve no nosso canal, né? Que a gente ensina tudo isso, sempre te educando nesse mercado. Então, no gráfico diário a gente tem o seguinte, tá? O RSI já está na zona dos 80 pontos, tá? Ou seja, calma, vamos começar a ficar esperto, porque a gente sabe que quanto mais o RSI sobe, mais atenção a gente tem que ter para uma possível correção de curto prazo, tá? Ou seja, quanto mais sobe o RSI,
pausa aqui praticamente, olha só, a gente está tendo uma alta no RSI muito forte, certo? Isso indica pra gente que a força compradora, se a gente está vendo o RSI subindo ainda mais além da região 50, a força compradora está muito forte. Se a força compradora está muito forte, tem muita gente com lucro ali. Ou seja, toda essa força compradora que está com muito lucro, alguma hora vai virar força vendedora. Então é nesse ponto que você vai ver o RSI, né? Quanto mais esticado ele fica, mais provável que ele faça uma correção aqui e busque algum valor para continuar subindo. E olha só, tá? Quando a gente tá numa tendência muito forte de alta, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Quando a gente está numa tendência forte de alta, como a gente estava nesse momento aqui, tá? Nessa tendência de alta, você tem que prestar atenção no RSI no diário. O RSI no diário, ele fez o padrão que você já conhece aqui no canal, tá? Ele acima da região 50, ele tem uma força, uma vitória da força compradora sobre a força vendedora. Ou seja, a gente tem tendência de alta. Então, às vezes, ele vem dar um beijinho aqui embaixo, né? É totalmente normal, mas ele fica a maior parte do tempo na área acima da região 50. Ou seja, a gente quer isso acontecendo nesse exato momento. E para isso, a gente precisa sim ficar brincando entre a região de 50 e o limite ali da região de sobrecompra do RSI. Ou seja, tá? A gente sobe, vai entrar na região de sobrecompra, vai ter uma correção, pode levar a gente para a região 50, pode voltar, a gente pode ficar fazendo esse padrão e tendo altas em cima de altas. Então vamos ficar esperto, porque nem toda queda que você for ver nos próximos dias aqui pode indicar o fim do Bitcoin, nem nada. Ou seja, quanto mais tempo a gente vai passando, mais tempo a gente vai entendendo esse mercado. A gente vai pegando e a gente vai conversar, tá? Não se preocupe sobre possíveis estratégias para você fazer. Melhores pontos de saída para tentar maximizar o seu lucro sem botar em risco todo o seu patrimônio, tá? Esse é o nosso ponto-chave aqui. Ou seja, tá tudo muito tranquilo. A gente tem espaço para subir mais no RSI, visto que a gente já chegou nos 90 pontos do RSI lá atrás, em 8 de janeiro. Então a gente pode repetir esse padrão, a gente pode em qualquer momento fazer um pullback que a gente precisa, e a gente já está tendo esse pullback no gráfico de uma hora. Você pode ver aqui que a gente realmente já está tendo esse pullback, uma folga, e a folga do RSI no gráfico de uma hora, ela vai passar para o gráfico de 4 horas, que já está tendo também. E esse pullback, né, essa folga do RSI no gráfico de 4 horas, ela vai passar para o gráfico diário. Então, passando pelo gráfico diário, a gente pode ver possivelmente em breve, né, o RSI de 1 de 4 horas passando essa correção nos próximos dias aí para a gente ter uma folga do RSI. Isso vai refletir no gráfico diário, e no gráfico diário vai refletir como, tá? Depois dessa alta que a gente está vendo, que você tem que concordar comigo que é muito forte, a gente vai ter possivelmente nesse meio do caminho uma correção que pode buscar os valores que a gente estava vendo anteriormente. Então a gente pega essa alta toda projetada, a gente pode até ver aqui no Fibonacci, né? Olhando uma visão mais macro, que a gente pode buscar tranquilo os níveis de 55.300, voltar para esse valor, que possivelmente seria um ponto de entrada. Mas você tem que entender que quanto mais forte a tendência, menor é o pullback, tá? É porque a gente subiu isso aqui. Se o mercado não quiser levar um pullback nele, ele vai fazer isso aqui e vai continuar subindo. Ou ele vai seguir o padrão que ele tá fazendo nos tempos gráficos menores e seguir lateralizando aqui e subindo. E eu já destaco para vocês que essa lateralidade que vai dar uma folga no RSI no gráfico diário pode ser uma oportunidade perfeita para você se expor em altcoins e ver isso aqui aumentando cada vez mais, tá? Valorizando cada vez mais. E olha que engraçado, a gente conversou na live retrasada sobre a OneInt e a The Graph, e ambas já estão tomando a frente no mercado nessa mini altcoin season, essa valorização do Bitcoin e das criptomoedas das altcoins por causa, né, dessa euforia do mercado que a gente conseguiu romper. É um momento histórico, né? A gente rompeu o nosso topo histórico e agora a gente tem que ficar muito atento, e aqui você vai fazer isso. Então eu já te peço sua inscrição para você ficar atento comigo. Eu vou te dar os sinais, tudo que estiver acontecendo, a gente vai ficar esperto, porque aqui a gente tem que ganhar dinheiro, perder dinheiro não é uma opção, tá? Então, muito obrigado, deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você. E a gente vai se ver amanhã na nossa próxima análise. E agora atenção máxima, as análises vão aumentar a qualidade, porque a gente precisa ficar esperto e dominar esse mercado, tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado.